Todas as vezes que eu viajo para o Estado, eu convoco o governador. Convoco o governador porque eu quero que ele vá, eu quero que ele fale, eu quero que ele diga o que ele tiver que dizer para o povo lá. Alguns não têm comparecido, possivelmente ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o estado que ele gostava, só viajava para atender amigos e não dava importância para aqueles que pensassem diferente dele. É uma coisa absurda. Eu sei que não é fácil vocês saírem dos estados para vir aqui toda vez que a gente chama, mas a gente só chama porque é importante a gente trazer o Brasil de volta à civilidade. A civilidade significa que os entes federados precisam, construir em parceria. Significa que eles têm que trabalhar junto. Significa que um depende do outro. Significa que juntos a gente pode fazer muito mais do que separado. É apenas por isso que a gente chama as pessoas aqui, porque nós queremos compartilhar. Nós não queremos chegar e dizer o governo federal está fazendo uma obra no estado de Pernambuco. Não. Nós queremos dizer o governo federal, em parceria com o governo do estado, em parceria com os municípios, estão fazendo tal coisa. Por respeito ao povo e para que o povo também aprenda a respeitar os entes federados. Porque, senão, o país desanda, o mau humor toma conta da sociedade. Então eu resolvi falar para agradecer aos nossos deputados federais. Vocês sabem que nós conseguimos uma proeza extraordinária. Quem faz política sabe que meu partido só tem 70 deputados federais em 513 e só tem 9 senadores em 81. E nós, até agora, não tivemos nenhum projeto importante que nós mandamos rejeitado. Todos foram aprovados. Inclusive com duas coisas importantes, que foi o marco regulatório, a PEC da transição e a política tributária, que estava há 40 anos esperando que fosse votada. E ela foi votada com muita conversa dos ministros, do meu organizador político, Padilha, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, porque a gente quer mostrar à sociedade brasileira que a convivência democrática, respeitosa na diversidade, é salutar para uma cidade, para um estado e para a União. Olha, não é porque o governador do Pará é oposição, porque o de São Paulo é oposição, porque o de... que eu vou deixar de atender os projetos. Quando a gente fez uma coisa chamada PAC Seleções, é importante que todo mundo compreenda. É uma novidade na política brasileira desde que o Brasil faz política, desde que o Brasil foi descoberto. Nunca, nesse país, nunca se chamou ente federado para discutir política pública. Nunca. Era política de amigo para amigo, era política de compadre. Eu atendo o governador porque é meu, eu atendo o prefeito porque é meu e o povo que se dane. Nós resolvemos mudar a lógica. O que nos dá o direito de andar de cabeça erguida é que a gente não prioriza o governante, a gente prioriza a importância da obra e os benefícios que aquela obra leva para a população daquele município, independentemente se o prefeito é corintiano, são paulino, palmeirense, ou flamenguista, ou Botafogo. Não me interessa isso. O que me interessa é se a obra é necessária, se o projeto é bem feito e se é uma obra de interesse do povo. Aí quem apresentar projeto vai receber recursos. É esse o critério. E não é um critério fácil, Rafael. Não é um critério fácil, porque eu já assisti polêmica de companheiros prefeitos do PT dizendo, pô, cara, mas eu não estou sendo contemplado no Pacto de Seleções, o cara que é contra a gente está sendo contemplado. Eu já cansei de ouvir isso. E ao invés de concordar,
eu tento explicar para o prefeito por que tem que ser feito assim. Porque o cidadão da cidade do prefeito do PT, ele é igualzinho o cidadão da cidade do cara que não é do PT. Então nós temos que tratar os interesses de cada cidadão. Se quando eu deixar a presidência da República, eu tiver deixado como legado a compreensão de que é possível, de forma civilizada, de forma democrática, uma convivência adversa, seria maravilhoso para esse país. Seria extraordinário que esse país conseguisse fazer com que as coisas fossem compromissadas por todo mundo. O que é triste é que quando você chega, depois de um período de 15 anos afastado da presidência da República, você encontra obras que eu comecei a fazer, e pelo fato de ser eu que comecei a fazer, as obras simplesmente foram paralisadas. O que é triste é que você tem casa que parou de ser construída a partir de 2013, 2014, ou 2016, quando a Dilma deixou a presidenta da República. E aí está cheio de pontes, 6 mil creches, não sei quantas UPAs, não sei quantas UBS, tudo paralisada. Porque foi o governo adversário que começou a fazer. Ora, o que o povo tem a ver com isso? Por que o povo pode ser vítima dessa pequenez política do comportamento de um governante? Então, se eu deixar a presidência e a sociedade tivesse a compreensão de que o critério para eleger um presidente da República é saber se o presidente é civilizado ou não, se ele gosta de diálogo ou não, se ele aceita a diversidade ou não. Porque, senão, vão brigar pela monarquia e indicar o imperador para governar o país. Nós somos um país em que, historicamente, a elite governando nunca se preocupou com o povo. Esse é um dado histórico. Isso vem do tempo do Império. A elite nunca se preocupou com o povo. Aliás, havia muitos governantes que davam de barato, Jerônimo, que o Brasil seria bom se fosse governado para 35% ou 40% da sociedade. O resto é resto. O resto, o cara é pobre porque o cara é pobre, nasceu para ser pobre, é o destino dele ser pobre. Aí o cara está na rua porque ele é vagabundo, porque ele é preguiçoso, porque ele tem que estar na rua. A empregada doméstica só sabe fazer esse trabalho porque esse trabalho é para gente que não estudou. Se dá isso de barato e não se faz um único esforço para a gente mudar essa realidade e fazer com que as pessoas galguem um degrau na sociedade desse país. Um degrau, 2 degraus. Por quê? Porque cuidar de enchente é um problema do prefeito, eu não moro na cidade. Cuidar de desbarrancamento, de deslizamento de terra, é um problema de pobre que mora lá, eu não moro lá. E assim as pessoas vão sendo esquecidas. E a gente vê que projetos que foram anunciados em 2012, sequer saíram do papel, em vários estados da federação, em várias cidades. Por quê? Porque cada prefeito, cada governador e cada presidente da República quer ter a sua marca. Eu preciso ter uma marca. Se o Lula fazia assim, eu não posso fazer assim. Se o Lula gosta de vermelho, eu tenho que gostar de amarelo. Se o Lula faz a minha casa, a minha vida, eu vou fazer minha casa amarela. Se a carteira de trabalho é azul ou marrom, eu vou tirar uma verde e amarela. Ou seja, num critério imbecil de tomar decisão e de fazer as coisas num país que precisa tanto do Estado. Tanto. E é por isso que nós estamos fazendo desse jeito. Esse é o último pacto de eleições que nós vamos fazer. Depois de 1 ano e meio de trabalho. E é importante a gente lembrar que essa história começou durante a campanha
eu dizendo que logo que eu tomasse posse, eu ia convidar os 27 governadores de estado, iria perguntar para cada governador qual era a obra mais importante para o seu estado, que ele colocasse isso num projeto que nós iríamos ajudar a fazer. E assim foi feito. Depois com os prefeitos. E assim foi feito.